querido estudante, como vocês estão? Espero que bem. Eu sou a Adriele e faço parte do projeto Debenture. Explicando um pouquinho para você o que é o projeto. Nós somos um grupo de monitores que estamos preparados para poder te ensinar sobre todo o conteúdo de banco de dados. Aqui você verá conteúdos desde a teoria até a prática, ou seja, é muita coisa para você aprender. Então vamos lá dominar banco de dados. Na nossa primeira aula, seja muito bem-vindo. Nós veremos hoje sobre a introdução a banco de dados. É toda a parte teórica do nosso conteúdo. É importante que você tome nota, viu? Banco de dados, então, explicando um pouco o que é. É uma coleção organizadora de informações. Ela é estruturada, organizada e é acessível através de um sistema de gerenciamento de banco de dados. Tá uma linguagem muito difícil, né? Vamos lá. Quando você faz o login em um site, aquele seu login, as informações que você coloca no cadastro, elas são armazenadas em um banco de dados. E aí, quando você precisar atualizar, excluir, adicionar as informações lá existentes, precisar alterar também, é através do banco de dados que essas informações ficam e você consegue fazer tudo isso. Indo agora um pouco para a importância de banco de dados, é muito utilizado em todos os setores que a gente conhece. Por quê? Porque ele é eficiente para a tomada de decisões a partir das informações que você tem contidas de forma estruturada e organizada. Para que você entenda um pouco melhor, nas empresas. As empresas precisam guardar informações de clientes, das vendas, dos setores como recursos humanos, administração, e isso é importante para a economia de um modo geral. Outro exemplo, a educação. As instituições, elas precisam guardar as informações educacionais de um aluno, por exemplo, um histórico de nota, por exemplo, a matrícula. Então, ali é importante para que as instituições tenham conhecimento sobre aqueles dados. O outro exemplo também, que está mais ligado ao nosso dia a dia, são as redes, as mídias sociais. Lá elas guardam informações dos usuários, elas guardam informações das conexões, dos itens que são compartilhados, fotos, vídeos. Então isso possibilita que eles tenham um melhor controle com as informações lá organizadas. Eu sei que você está escutando muito esse termo dado, informação, mas qual é então a diferença? O dado é um fato bruto que nós temos e a informação são esses dados organizados que produzem um sentido. Como assim? 12. O número 12 é apenas um dado, é um fato bruto. Janaína tem 12 anos. São dados organizados que produzem um sentido. Deu para entender? Dentro do banco de dados existem conceitos básicos que às vezes acabam confundindo a mente dos estudantes. Então hoje a gente quer explicar um pouco, começando com SGBD. O que significa essa sigla? É um sistema de gerenciamento de banco de dados. Afinal é um software e esse software ele permite aonde o usuário ele tenha conexão com o banco de dados. Como assim? Ele permite com que a gente armazene, com que a gente recupere, com que a gente atualize aqueles dados. Por exemplo, na figura que você está vendo aí no slide, nós temos a aplicação. A aplicação ela é feita por um usuário, como eu, como você. O sistema de gerenciamento de banco de dados fica entre o usuário e entre o banco que a gente quer acessar. É uma interface para que a gente consiga fazer isso de forma eficiente. Esses sistemas de gerenciamento de banco de dados, eles existem alguns tipos, começando pelo relacional. O relacional, esses dados, eles são organizados em tabela. Vamos pensar aí no Excel. E essas tabelas, elas se interligam, elas se relacionam através de chaves primárias. Pense comigo um exemplo. Nós temos aí a tabela farmácia. Nessa tabela farmácia, nós temos o CNPJ, o nome da farmácia. E em produto nós temos o código do produto, o CNPJ da farmácia e também o nome do produto. Ou seja, essas duas tabelas se relacionam pelo CNPJ da farmácia. Esse seria um relacionamento de 1 para N. Mas não fica pensando nesse termo agora não, que mais pra frente a gente vai ver. Nos exemplos então de sistema de gerenciamento relacional, nós temos o Oracle, nós temos o MySQL Workbench e o PostgreSQL.
Um outro exemplo que temos de sistema de gerenciamento de banco de dados é o não relacional. Como assim? Diferente do exemplo anterior, ele não é estruturado em tabelas no Excel de forma bem organizada. Ele é, na verdade, mais flexível, então ele pode ser através de documentos, através de par e chave-flor. Exemplo que nós temos desse sistema de gerenciamento é o Firebase, é o MongoDB, também temos o Cassandra e entre outros. Indo um pouco agora para os modelos de banco de dados. O que seria então? O modelo de banco de dados é uma forma de organizar essas informações dentro do banco de dados. Pensa aí como uma caixa organizadora. Existem diferentes tipos de caixas para diferentes propósitos. Então é como essas informações ficam locadas dentro do banco de dados e como elas acabam se relacionando entre si. O primeiro exemplo que nós temos do modelo de banco de dados é um modelo conceitual. Ele basicamente é uma forma mais simples de você colocar ali para que você entenda quem é a entidade, quem se relaciona com quem. Por exemplo, no exemplo que nós temos aqui no slide, nós temos a turma, onde são guardadas as informações. Entenda, turma é o que está dentro desse retângulo, é o nome da nossa entidade. Esses atributos que vocês estão vendo em forma de elipse, uma bolinha para algumas pessoas, são os atributos dessa entidade. E o losango é o relacionamento da turma com o professor. Então, ela é uma forma de você entender como uma entidade acaba se relacionando com a outra de uma forma mais simples. Ela não se atém aos pontos mais técnicos que a gente tem, não. Essa é uma forma mais simples da gente poder conceituar as nossas informações dentro do banco de dados. O outro exemplo que nós temos é o modelo relacional. Diferente do conceitual, aqui também nós não nos atentamos às linguagens que são mais técnicas, aos detalhes que são mais técnicos. Porém, diferente daquele, ele é um pouco mais cheio de detalhe. Por exemplo, lá você tinha os atributos, o que é, mas e os tipos desses atributos? No modelo relacional, a gente encaixa isso em forma de tabelas, então fica assim uma forma mais estruturada, mais organizada. Ela é uma forma intermediária de banco de dados, é onde a gente vai aprimorando o nosso modelo conceitual. Dando um exemplo para você, aquele exemplo que nós temos antes, nós tínhamos professor. Vamos supor aí que o professor ele tem um código. E o código desse professor nós sabemos que são números, mas qual é o tipo desse código para o nosso banco? Então aqui nós começamos a colocar de forma mais específica sobre cada uma das informações do nosso banco de dados. Então o nosso vídeo está se encerrando por aqui. Não fica triste não, gente. A gente vai ter ainda muitos conteúdos para a gente ir mais fundo. Essa aqui é só uma teoria para você ter uma base para tudo aquilo agora que você vai ver. A gente agradece muito por você ter ficado até o final do nosso vídeo. Mas ó, não deixa a gente não, viu? Vamos dominar banco de dados.